Eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá no livro do Êxodo, capítulo 20. Nós que temos estudado um pouco sobre ética cristã e temos trabalhado com a lei moral como o padrão que o próprio Deus estabeleceu para que nós andemos no nosso dia a dia. Antes de lermos aí propriamente, só relembrando algo que nós já falamos durante todo o curso, né? A lei do Senhor, ela é dividida em 3 partes. A lei de Moisés na parte civil ou judicial, a parte cerimonial e a parte moral. Nós sabemos que a parte judicial ou civil e a parte cerimonial já foram cumpridas em Cristo Jesus. Em especial cerimonial. O período, então, do sacerdócio levítico já acabou. Por isso que Jesus é sacerdote da linha de Melquisedeque. Ele não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. Por isso ele é rei, linhagem de Davi, mas ao mesmo tempo sacerdote dessa ordem superior, que é a ordem de Melquisedeque, segundo Hebreus. E, portanto, a lei cerimonial fora cumprida, porém a lei moral permanece. Essa ainda é um padrão de normas, né? Um padrão normativo para que todo aquele que crê em Deus e que guarda o testemunho de Jesus ande, né? Sabemos que a lei ela não tem o objetivo salvífico, mas demonstra a nossa fidelidade, a nossa gratidão, a nossa obediência ao Senhor. Portanto, a lei moral está em vigor e ainda dentro de uma perspectiva do Novo Testamento com uma interpretação, né, nova, segundo os ensinos do próprio Senhor Jesus, dando muito maior peso, dando muito maior ênfase à prática da moralidade segundo o padrão de Deus. Dito isso, ou relembrado isso, nós temos então visto que o único modo de nós, pelo menos, chegarmos mais próximo daquilo que Deus planejou com a moralidade que Ele revela em Sua palavra, é adequando a nossa cosmovisão à visão revelacional de Deus. É adequando o nosso padrão moral ao padrão moral de Deus. E essa é uma situação, irmãos, que é a única maneira que nós temos para o nosso próprio benefício social. Mesmo o ateu, né, uma das questões que ele não consegue responder, né, o ateísmo não consegue responder, é justamente esse senso do certo e errado, né, do que é correto, da postura que se espera, sem a existência de um legislador supremo, né? Porque se Deus de fato não existe, não há o porquê de você se preocupar com moral. Se Deus não existe, se não há juízo final, se não há vida após a morte, não tem o porquê você se preocupar em andar de modo correto. Não teria o porquê de haver família, não haveria o porquê de haver um senso de justiça. Se a vida é uma só, depois que eu morro tudo acaba, não tem o porquê de eu me submeter a qualquer princípio legal, né? Isso seria uma tirania contra a minha liberdade, e então se Deus não existe, eu poderia então simplesmente ser o meu próprio Deus e determinar a minha própria lei, determinar os meus próprios atos, e se algum homem, ou mesmo dentro de uma convenção, estipulasse alguma legislação que viesse a tolir os meus anseios, isso seria algo a se levantar contra a minha liberdade. Então, a própria sociedade, a civilização não se sustentaria. É justamente porque há a lei de Deus gravada no coração do homem, acusando e defendendo, é justamente porque há a ação do próprio Deus sobre o mundo e sobre inclusive os ímpios, para que a pecaminosidade desses ímpios não ultrapassem os limites
dentro da grandeza de Deus, é que ainda é possível, apesar de todas as situações adversas, vivermos. O dia que o Senhor retirar a sua mão da ação de manter o homem, né, debaixo dessa soberania, o dia que Deus resolver simplesmente não mais agir, esse homem obviamente estará inclinado a toda sorte de barbárie e de posturas cada vez mais perniciosas e autodestruidoras. É assim que o apóstolo Paulo, inclusive, mostra e que nos adverte, dizendo que nos últimos dias, infelizmente, é assim que vai acabar acontecendo. Conforme vai se chegando perto do propósito final do Senhor, o Senhor vai deixar o homem cada vez mais seguindo o seu próprio coração, e quando esse homem segue a inclinação do seu próprio coração, ele se torna cada vez pior em si mesmo. Nós vimos então que a única solução que temos é a palavra do Senhor, e amoldar o nosso padrão ao padrão que Deus revelou. As alternativas éticas que são apresentadas neste mundo, principalmente as três primeiras aí, né, o antinomismo, o generalismo, o situacionismo, que tiram Deus da história, tiram Deus da jogada, são alternativas que não resolvem o problema, que muito pelo contrário, acabam normatizando a prática pecaminosa. Né? Quando, por exemplo, nós tratamos desse exercício filosófico de mudança de pensamento ou de normatizar práticas pecaminosas, aquilo que a palavra de Deus diz que é pecado, e você coloca isso, não, isso é normal, e agora a norma não é mais a Bíblia, a norma é seguir o próprio coração. Quando a sociedade chega nesse patamar, nós abrimos então aí a porta do nosso coração para as maiores barbáries e para as questões que inclusive confrontam a própria sanidade e a cognitividade de qualquer pessoa que tem um mínimo de senso do bem comum. Né? É incrível a capacidade que o homem tem de, como diz Romanos, de transformar a verdade de Deus em mentira. E quando esse homem transforma a verdade de Deus em mentira, segundo Romanos capítulo 1, verso 25, se não me engano, ele passa a adorar e a servir a criatura ao invés do Criador. E essa criatura pode ser inclusive a si mesmo. E quando o homem então muda a verdade de Deus em mentira, ele que é um ser adorador, ele que é um ser litúrgico, que vai servir alguma coisa, ele então começa a servir e adorar a criatura ao invés do Criador, que é bendito eternamente, como Paulo vai dizer lá. E aí é justamente isso que nós estamos vivendo, irmãos. Essa ruptura cada vez maior com os princípios bíblicos, éticos, morais, judaicos cristãos, acabam conduzindo o homem a essa mentira, e eles começam, inclusive, a adorar e a servir as criaturas. O próprio eu, o próprio corpo, a própria vaidade, o próprio egoísmo, o materialismo e todas as outras questões relacionadas à humanidade. Sem falar na própria idolatria, da ganância e tudo mais. Nós estamos vivendo já esses dias, é uma espiral descendente sem fim, né? Que só vai acabar quando de fato Cristo voltar. Como o apóstolo Paulo nos chama a atenção, desses últimos tempos seriam tempos extremamente difíceis, porque os homens serão amantes de si mesmos, amantes da sua própria soberba, amantes das suas próprias pulsões, e consequentemente trariam prejuízo para todos aqueles que temem ao Senhor. Né? Se ainda não estamos vivendo isso de fato, no prejuízo que isso vai causar, estamos aí à porta dessa situação terrível aí. Mas nós vemos também que existem algumas alternativas éticas com amparo bíblico, chamados absolutismos, pois nós cremos que a Bíblia é verdade absoluta. Então, dentro dessas possibilidades, você tem o absolutismo não conflitante, que é faça sempre o certo.
e na ideia dessa alternativa não haverá conflitos éticos, porém nós sabemos que existem. Então depois nós encontramos uma segunda alternativa, que é o absolutismo ideal. Faça o menor mal, né? Quando você está num conflito ético, então procura aquilo que é menor. E o chamado absolutismo hierárquico, ou hierarquismo, diz que quando existe um conflito, você guarda uma norma superior. Existe uma hierarquia nos mandamentos de Deus, e dentro dessa hierarquia, nós podemos, então, diante de um conflito ético, sempre suprir o mandamento que está, hierarquicamente falando, mais alto. Amar a Deus toda a tua força, todo o teu coração, toda a força, todo o entendimento, ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas, seria a lei primordial. Então, qualquer atitude sua, qualquer postura que venha ferir a um padrão de Deus, então já deve ser rechaçado, deixado de lado. Depois, amar ao próximo, como a ti mesmo, né? E aí, esse como a ti mesmo, algumas pessoas têm colocado, então eu preciso me amar, né, pastor? Como nós escrevemos hoje pela manhã lá no nosso momento de reflexão, a Bíblia não manda você se amar, porque você já é tão egoísta que você não precisa de um negócio desse. Você se ama naturalmente, né? Mesmo a pessoa com, vamos usar aqui um termo, né, com baixa autoestima, na verdade, ela faz todo aquele processo de autocomiseração, eu não sou nada, papapá. Na verdade, é porque ela acha que ela é alguma coisa, né? E até aquele que entra dentro da perspectiva de, eu acho que eu vou me matar. Você fala assim, então se mata. Ele fala, credo. Mas por que ele faz isso? Porque ele, no fundo, ele se ama. Então a Bíblia não precisa mandar dizer para você, se ame. Não. Ela diz, ame o próximo e ame a Deus acima de todas as coisas. Dentro do hierarquismo, qualquer situação de conflito ético, onde você tem que escolher satisfazer a sua própria vontade ou demonstrar amor para o seu próximo e demonstrar amor a Deus, então você já sabe que lugar que você está na hierarquia. Que lugar que você está na hierarquia. Em terceiro, abaixo de Deus, abaixo do próximo vem você. Então, colocando todas as situações possíveis relacionadas a Deus, ao próximo, você é o último da lista sempre, né? E essa é uma situação que o cristianismo tem falhado, né? Da perspectiva ética, porque nós temos, como escrevi hoje, nós temos vivido um cristianismo da exaltação. A própria teologia da prosperidade, um câncer, né, dentro da igreja, acaba ensinando que você tem que ser próspero, você tem que ser então saudável, que você tem que ser rico, que nenhum problema pode atingir a tua casa. Você é filho do rei, então como filho do rei você tem que ter todas as benesses neste mundo, inclusive. E isso então te exalta, né? A própria teologia da prosperidade, que é mãe da teologia coaching, né? Já que eu sou filho do rei, já que eu não tenho problema financeiro, já que eu não tenho problema de saúde, então eu sou o centro da existência do universo, né? A menina dos olhos de Deus, no sentido de que nada pode acontecer comigo, mais precioso do que ouro de Ofir, eu sou, né? Eu tenho valor fantástico, precioso, além daquele que a própria palavra de Deus nos atribui como coroa da criação. Mas nós temos um exagero, então, dessa perspectiva da do nosso valor. Isso, então, faz com que o culto seja voltado para as pessoas, a palavra não seja mais de confronto, seja uma palavra de massageio de ego, e isso tem produzido um cristianismo fraco, um cristianismo de mimimi, um cristianismo vazio da luz de Cristo e cheio de egoísmo e de tantas aberrações que nós temos visto por aí. Então, irmãos, a palavra do Senhor nos chama a atenção para que moldemos a nossa mente segundo o padrão que o próprio Deus estabelece, segundo a revelação que Ele nos traz, e, portanto, a solução que o próprio Deus nos apresenta é adequar a nossa ética ao padrão apresentado por Deus em Sua palavra. Dito isso, nós chegamos então no 9º mandamento,
E eu convido você então a ler comigo aqui em Êxodo, capítulo 20, o verso de número 16, né? Usando aí o nosso catecismo maior, qual é o 9º mandamento? Então, Êxodo, capítulo 20, verso 16, trata do nosso 9º mandamento. Vamos ler todos juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse, portanto, é o 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Lembre que a lei moral foi dividida em 2 tábuas. A primeira tábua referindo 4 mandamentos, que refere-se ao nosso compromisso com Deus, com o Criador. E a segunda tábua, referindo-se ao nosso compromisso com o próximo, né? Com os 6 mandamentos finais. Então, dentro que Jesus sintetiza, né? Quando eu pergunto para ele, qual é o grande mandamento? E Jesus coloca numa perspectiva de hierarquia. Ele diz, o primeiro é, amarás o teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, toda a tua mente, todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse, é uma questão hierárquica, primeiro, segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Nós sabemos que depois o Novo Testamento mostra que toda a lei está fundamentada nesse amor, que é o que o mundo tem mudado, né? O situacionismo de o amor é a bandeira universal, mas não o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, mas o amor a si mesmo, o amor egoísta, o amor que me garante, portanto, a liberdade de dar vazão a todas as minhas pulsões, a todas as inclinações pecaminosas, e agora, por conta disso, dando um nome, inclusive, aceitável diante da sociedade. Né? A partir do momento que eu consigo mudar a mente, cosmovisão, o pensamento comum, de que uma prática pecaminosa, quando eu mudo o nome dela e ela passa a ser aceitável dentro da sociedade, então eu estou mudando a verdade de Deus em mentira e deixando de adorar e servir o Criador para começar a adorar a criatura, inclusive a mim mesmo. Então, essa é a nossa luta. Essa é a grande dificuldade dos nossos dias, irmãos. Infelizmente, o número de pessoas que adoram a criatura, inclusive a si mesmo, ao invés do Criador, que é bendito eternamente, amém, tem aumentado assustadoramente. Né? E é por isso que alguns já têm apresentado aí, como se nós estivéssemos vivendo uma era pós-moderna, e eu já tenho chamado, inclusive, apesar de algumas críticas, mas tenho chamado de uma geração pós-cristã. Né? O cristianismo perdeu a sua voz, a sua influência nesse mundo. Para mim é a morte das 2 testemunhas de Apocalipse. Estamos presentes no mundo, mas estamos mortos. É o cadáver que está aqui, porque não temos mais voz. Quando nós pregamos a verdade de Deus a esse mundo, eles dão risada. Né? Eles menosprezam. E eles se alegram quando a igreja perde aí a sua voz e não tem mais autoridade para fazer diferença, infelizmente, nessa sociedade. Que Deus nos fortaleça aí, né? Então vamos lá. Identificado aí o 9º mandamento, irmãos. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nós vemos então uma proibição clara aqui, que Deus proíbe a mentira, justamente porque é um Deus de verdade, é um Deus real, é um Deus fiel, e o falso testemunho ou a mentira é algo que vai contra a essência e a santidade do nosso Deus. Antes de entrarmos propriamente o que esse mandamento nos ensina e o que devemos rejeitar ou fugir, né, dentro do padrão ético, vamos pontuar aqui algumas questões que vamos tratar no estudo do 9º mandamento. O não dirás falso testemunho, será que é restrito apenas quando sou convocado como testemunha em um tribunal? Porque se está falando de testemunha, pressupõe, então,
um julgamento, pressupõe um tribunal, então se eu não posso, não dirás falso testemunha contra o teu próximo, será que isso é só específico para uma situação quando eu sou chamado para testemunhar num processo qualquer? Apesar de tal. Mas tem gente que diz, não, é só quando eu for testemunha de algum caso, né? Mas vamos trabalhar isso aí de uma maneira mais geral. Segundo ponto aí. Em que sentido o 9º mandamento, então, proíbe mentir? Apenas contra o meu próximo? Ou em qualquer situação, mesmo não prejudicando? Qualquer situação, né? Nós sabemos, mas será que, da onde que nós podemos tirar isso? Porque alguém pode dizer assim, pastor, eu minto, mas eu não crio problema para ninguém, não estou trazendo prejuízo para ninguém, né? É só para dar uma fofada aqui no meu coração, no meu ego, né? Porque eu falo para as pessoas que eu sou rico e o povo acredita, mas eu não traz prejuízo para ninguém, né? Ou então eu invento qualquer coisa, né? Que eu fui elogiado na empresa, né? Porque aí pelo menos minha mulher não fica perguntando, vai ter corte na empresa? Olha lá como você está. Não, eu falo que eu sou elogiado lá, não estou prejudicando ninguém. Então, esse tipo de mentira aí não faz mal para ninguém, viu, pastor? Pode ficar tranquilo. Tal. Será que o 9º mandamento também refere-se a esse tipo de mentira? Que hipoteticamente não faz mal ao próximo? Vamos estudar isso também. Será que eu posso mentir em prol de um bem maior na sociedade? Vamos ver. E vamos relembrar, né, aquilo que nós já estudamos aí, entender um pouco melhor o caso das parteiras das mulheres de Israel nos dias do Egito, que mentiram, né, e que Deus, inclusive, as abençoou porque elas preservaram a vida dos bebezinhos. Então aí vamos entender um pouquinho melhor por que Deus abençoou essas duas mentirosas aqui, né? Qual que foi o contexto e o que isso dentro do hierarquismo nos apresenta como possibilidades éticas. Tudo bem até aqui, irmãos? Então vamos lá. Para início de conversa, então, vejamos aí alguns pontos básicos sobre o 9º mandamento, né? Tratando um pouquinho da palavra, hoje o nosso consultor de hebraico não está aí conosco, né? Mas a palavra hebraica seker, ou seker, que é mentira, ela vem da palavra sacar, você vê que as mesmas consoantes, só muda a vogal, que é engano, que é ser falso, né? No hebraico, você sabe, não existe, na escrita, não existe vogais. Então, é só o radical com as consoantes. Então, o mesmo radical para mentira é o mesmo radical para engano ou para falso, né? Então, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, ou não dirás mentira contra o teu próximo, porque o radical é a mesma, né? Então, o contexto geral vai nos apresentar essa ideia da falsidade, de ir contra a verdade, e é isso que a gente tem que colocar em consideração. Essa palavra, então, segundo o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, vai dizer que designa palavras ou atividades falsas no sentido de não estarem baseados em fatos ou na realidade. Então, não dirás falso testemunho contra o teu próximo está dizendo não apenas de palavras, mas também está tratando de atitudes, tá? De atividades falsas. Você não pode mentir e nem pode agir de modo falso ou de uma maneira mentirosa contra o seu próximo. Vamos ver alguns usos aí no Antigo Testamento dessa palavra em outros textos para que talvez consigamos aí compreender um pouquinho melhor a ideia geral do termo. Abra primeiramente lá em Jeremias, capítulo 37. Verso de número 14.
nós não estamos preocupados aqui com o contexto, né, do texto, mas só a utilização da expressão aqui, que é a mesma, e o modo como foi traduzido. Então, Jeremias 37:14 diz: Disse Jeremias, é mentira, é falso. Não fujo para os caldeus. Mas Jerias não lhe deu ouvidos, prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. Então, é mentira. Essa palavra traduzida aqui por mentira é a mesma que foi traduzida por falso, lá em Êxodo, capítulo 20, verso 16. Um outro exemplo, vamos lá para o livro histórico dos reis, segundo livro dos reis, capítulo 9. Só não jogando em mim, tá bom. Segundo livro dos reis, capítulo 9, verso 12. Também não estamos preocupados aqui com o contexto, mas sim a utilização da palavra e como ela foi traduzida, né? Mas eles disseram, é mentira, agora faze-nos sabê-lo, te pedimos. Então disse Jeú assim, e assim me falou a saber, assim diz o Senhor, ungir-te rei sobre Israel. Então, o termo aqui que é usado lá em Êxodo como falso é traduzido também como mentira. Provérbios 22. Vamos para o livro de Provérbios aí. Provérbios capítulo 12, verso 22. Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Poderia ser traduzido os lábios falsos, porque o enganoso, porque o radical, ou a palavra no hebraico tem o mesmo radical, só muda as vogais. Então, como no hebraico nós não temos a vogal, e aí então o tradutor aqui ele vai optar para que fique melhor no entendimento, mas tanto falso, mentira, mentiroso, ou engano, enganoso, seria possível na tradução, né? Os lábios enganosos, ou os lábios falsos, ou os lábios mentirosos. Ainda no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 26, verso 28. Veja aqui que é a mesma palavra, e há uma mudança, né? Na tradução. É dito aqui em Provérbios 26, verso 28. A língua falsa. Poderia ser a língua mentirosa? Sim. A língua enganosa? Sim. Mas foi traduzido como a língua falsa aborrece a quem feriu. E a boca lisonjeira é causa de ruína. Vamos ainda para o livro de Zacarias. São 2 textos em Zacarias. Primeiramente, capítulo 5, verso de número 4. Livro do profeta Zacarias, capítulo 5, verso de número 4, diz assim: Falaei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão, e na casa do que? Jurar o quê? Falsamente, pelo meu nome. Nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Então, aqui é traduzido como falso, né? Ou jurar falsamente, ou jurar de maneira mentirosa, enganosa, também sem nenhum problema. Você vê que há uma utilização e uma tradução diferenciada para a mesma palavra. Ainda em Zacarias 8, nós encontramos a mesma palavra e a tradução no verso 17 é dito assim: nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, ou enganoso, ou mentiroso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Então, ciente de que a palavra é utilizada
em vários textos nas Escrituras, e a tradução é uma tradução que pode utilizar tanto do engano, do falso ou da mentira, quando nós olhamos mais uma vez para Êxodo capítulo 20, então nós vemos que há a possibilidade de uma tradução no sentido de não dirás mentira contra o teu próximo, né? Ou não dirás falso testemunho, ou não pronunciará engano com o teu próximo. Tendo isso em nossa mente, então nós podemos caminhar um pouquinho aí para tentar compreender um pouquinho mais sobre o ensinamento moral, o princípio moral que o 9º mandamento nos traz. Vocês se lembram que eu compartilhei, né, no início do nosso estudo, aqueles vídeos do Dennis Prager, onde ele cita a respeito dos 10 mandamentos, e eu sintetizo aqui que ele fala lá. Segundo Dennis Prager, o objetivo do 9º mandamento é promover uma sociedade pura e baseada na verdade. Então, o princípio moral do 9º mandamento é: fale a verdade. Né? Deixe a mentira e fale a verdade, cada um como seu próximo, como o apóstolo Paulo mesmo nos ensina, como uma característica daquele que foi alcançado pela graça de Jesus Cristo. Despoje da mentira e revista-se da verdade. Então, esse é o princípio. Então, o princípio moral, que é aquilo que a gente sempre busca, né? No estudo aqui dos 10 mandamentos, é justamente priorizar, primar, defender, exaltar a prática da verdade. Né? Sempre. Como um padrão moral a ser estabelecido. E dentre os principais argumentos, né, o Dennis Prager vai exaltar. Primeiro, por que a mentira é tão danosa? Né? Primeiro, que ela quebra a possibilidade de haver justiça. A gente experimenta isso desde pequeno. Quando a gente está em casa, se tem um irmão ou se tem um primo, né, você sabe o que de fato aconteceu, tudo, né, ele também sabe, só que aí chega alguém e pergunta: o que aconteceu? E aí ele mente numa cara deslavada e você fala: não, mas é mentira. E aí a pessoa: não é. E aí você fica nervoso com aquela situação e ele fica: tá vendo? Ele está nervoso porque ele sabe que eu estou falando a verdade. Ele ainda fala isso pro seu pai, pro sua mãe, pro seu tio, sei lá quem for. E aí você, com aquele senso de injustiça, ainda acaba recebendo a punição porque a mentira prevalece. Que é um mentiroso ainda, o cara sabe mentir, né? E argumentar a favor da sua própria mentira. Então, a mentira, ela rouba, ela quebra essa possibilidade da justiça. Né? E é incrível, irmãos. Eu num discipulado que nós estamos fazendo em casa, pensando na perspectiva de que nada nessa vida é confiável senão as Sagradas Escrituras. Né? Nós estamos lendo um livro junto lá, em casa, que é aquele, como chama, Dudu, lá? Desconforme-se, é um livro até para adolescente, para jovem, e que traz alguns princípios filosóficos muito interessante. E ele no final do seu 2º capítulo, o autor vai dizer que a única coisa confiável nessa vida é a verdade que a palavra de Deus nos traz. Porque tudo o resto pode ser manipulado, né? E aí, dentro dessa discussão do livro lá, eu falava com o Samuel sobre a manipulação, inclusive, agora, né, nesse contexto que nós estamos vivendo, de pesquisas, né? Seja lá qualquer pesquisa. É muito fácil você burlar qualquer coisa e apresentar como verdade. Geralmente, o pessoal usa a questão do estima-se, né? Estima-se que tantas pessoas vão fazer isso ou tanto aquilo. Pronto, isso aí, já que é estimado, você pode pôr qualquer número. É estimado, não é algo real. E só que as pessoas que muitas vezes recebem esse tipo de informação, olha, tá vendo? Que coisa!
Aí ele vai focar só o número, né? Estima-se que 3 milhões de pessoas vão deixar de torcer para o Palmeiras esse ano. Estima-se. Acabou. Né? Não tem que provar nada. Não, cadê esses 3 milhões? Eu quero contar esses 3 milhões. Não, meu amigo, estima-se. E uma outra situação que é bem fácil manipular é a questão de pesquisa, né? Principalmente eleitoral. É bem simples. Vamos pegar aqui um exemplo. Nós temos, e isso qualquer um tem acesso. Nós podemos entrar, nós podemos entrar no site do TSE e ver aqui um mapa de Araraquara das zonas eleitorais. E aí, no mapa do TSE, você entra lá, ele vai te dar as informações de cada zona eleitoral. Inclusive, quem ganhou em cada zona eleitoral dos candidatos que estavam concorrendo. Como foi a eleição municipal, então, onde o prefeito ganhou. Então, nós sabemos qual que é o partido do prefeito. Então, você olha lá, vamos imaginar que a zona eleitoral número 10, ele teve 85% dos votos. E a zona eleitoral número 10 fica, então, na região X da cidade. Então, agora, eu não estou falando de eleição municipal, eu estou falando de eleição presidencial, e eu vou fazer uma pesquisa, né? E aí eu vou, então, justamente na região da seção, ou da zona número 10, que eu sei que a maioria das pessoas moram ali em volta, e que 85% votou no candidato tal, do partido tal, e aí eu faço uma pesquisa de intenção de voto para presidente. Qual que é a probabilidade de que essas pessoas que votaram no candidato tal para prefeito, do partido tal, também votem no candidato tal, do mesmo partido tal, para as eleições presidenciais? É muito grande. E aí, então, eu vou lá especificamente nesse lugar da zona eleitoral e eu faço uma pesquisa lá com 1.250 pessoas, que é o mínimo lá que, pelas contas de estatística, se exige para você ter uma amostra confiável. E aí eu chego e coloco na página do jornal no dia seguinte, dizendo que, em pesquisa realizada na cidade de Araraquara, com mais de 1.000 pessoas, comprova que 80% dos araraquarenses votarão no candidato tal, do partido tal. E apresento isso como verdade absoluta. Aí aquele que fica assim, eu não quero perder as eleições, como se fosse uma competição, né? Então vou votar no candidato tal porque ele está ganhando. Só que se você pegar o mesmo mapa do TSE, da cidade de Araraquara, e olhar lá uma zona eleitoral que, porventura, o candidato que não ganhou teve maioria, né, num partido de oposição ao que está no governo municipal, e você vê que região que é aquela da zona lá que o prefeito não ganhou. E se eu faço a mesma pesquisa nessa zona eleitoral, o que vai acontecer? Aí eu vou usar aqueles dados, dizendo, olha, a população de Araraquara vai votar 60% no candidato Y e não naquele candidato X. Veja, tudo é manipulável, irmãos. Tudo é possível ser manipular na perspectiva de dados. Porque você não sabe quem foi perguntado, quem não foi perguntado. Você não sabe se a região que foi feita a pesquisa é uma região que já está marcada para aquele tipo de eleitor. Então, veja, é tão simples essa situação, mas, ao mesmo tempo, tão distante do conhecimento da grande maioria das pessoas, que as pessoas ainda se deixam levar por informações mentirosas, que não revelam a verdade. Então, o que acontece? A única informação verdadeira que nós temos é das Escrituras. E aí, nesse livro, voltando para esse livro, né, depois que eu dei esse exemplo lá, voltando para o livro, ele diz assim,
toda pesquisa cientificamente falando, ela tem um viés. Ela não é imparcial. O pesquisador, querendo ou não, por mais ético que ele seja, ele vai para fazer qualquer tipo de pesquisa já com uma inclinação. E aí quando você pega homens cuja mente foram manchadas pelo pecado, toda a verdade que esse homem, entre aspas aqui, produzir, também vai estar manchado por quê? Pelo próprio pecado dele. Então qualquer verdade que a ciência ou qualquer área, né, científica apresenta que vá contra as Sagradas Escrituras, o livro vai dizer, ó, pula fora. Porque é fruto da própria inclinação pecaminosa do homem. Ou nós cremos que as Sagradas Escrituras é a verdade, ou nós estamos perdidos. Ou nós nos moldamos ao padrão que as Escrituras nos apresentam como sendo verdade, ou nós estaremos manipulando o nosso próprio coração para fazer algo contrário à vontade de Deus. Nós estaremos transformando a verdade de Deus em mentira. E essa é a nossa luta, irmãos. As nossas crianças estão sendo bombardeadas na escola com essas meias verdades, que nada mais são que mentiras. Hoje há uma estatística dentro do movimento, movimento de minoria, para tentar arregimentar mais e mais pessoas que já são inclinadas, por conta do seu próprio pecado, a práticas que a palavra de Deus coloca como pecaminosa, e aí eles vêm então com estima-se. Né? Eu brinquei aqui da estimativa do 3 milhões de torcedores vão deixar de torcer torcer para o Palmeiras, mas recentemente, num dos sites de grande repercussão no país, coloca-se, estima-se que em 2022, não sei quantos milhões de brasileiros assumam o seu novo gênero. O que o infeliz que escreveu esse artigo está querendo fazer? Uma propaganda para que aquele que está ali, não sei se sou, não sei se não sou, inclinado pelo próprio coração pecaminoso, agora ele sinta-se apoiado por uma estimativa de não sei quantos milhões, que ele sabe-se lá de onde que esse cara tirou isso, porque não tem como você estimar um negócio desse. Né? É como se eu falasse assim, no Natal de 2022, estima-se que 372 mil crianças deixarão de acreditar no Papai Noel. Pronto! Como que eu provo isso? Nunca. É uma estimativa. E é uma situação solta no mundo. Só que aí, uma criança pega, nossa, 372 mil crianças vão deixar de acreditar no Papai Noel. Então eu também já não acredito mais. Aí você chega em casa e mostra o jornal do seu filho, né? Juninho, que acreditava em Papai Noel até então, você chega aqui, Juninho. Só nesse ano, hein? Só nesse ano, 372 mil crianças deixarão de acreditar no Papai Noel. Você ainda vai continuar acreditando, Juninho? Aí o Juninho fala, não, porque se já tem 372 mil, eu vou engrossar o caldo. Veja a manipulação, irmãos. A mentira, ela quebra a possibilidade de você ver aquilo que de fato tem que ser. E isso entra dentro da nossa casa. Isso entra dentro da nossa cabeça. E muitas vezes manipula. Né? Aí você fala assim, e a igreja já usou desse mecanismo? Já. Esse que é o grande problema. Uma igreja que se diz temente a Deus, muitas vezes utiliza-se de mecanismo de manipulação, como que é o termo? Manipulação de massa, obrigado, para tentar induzir as pessoas à conversão.
O que eram as cruzadas evangelísticas? Você juntava 200 mil pessoas num estádio de futebol, e aí o pastor fazia a pregação e fazia um apelo. E de repente começa a levantar um, levanta o outro, você vai para um lado, eu vou ficar sozinho aqui, eu vou também. E pronto. Dali a pouco reunia todo mundo. Só que cadê os milhões e milhões que se converteram nas cruzadas evangelísticas da década de 80 e de 90? Cadê esse povo? Nem foi para a igreja. Porque foi fruto da manipulação. Igrejas que geralmente usam o método de apelo. Eu sei porque eu já vivi em igreja assim. Todo domingo tem as mesmas pessoas vindo à frente. Isso me incomodou demais. Quando seminarista em uma das igrejas que tinha essa prática de apelo no final dos cultos. E era incrível que eu pregava e não fazia apelo, aí o pastor titular vinha, pregava em cima daquilo que eu tinha pregado ainda e fazia o apelo de novo. Lembra disso, Clarice? E aí, o povo vinha na frente. E eu olhava, eram as mesmas pessoas. É lógico que sempre vinha uma ou outra nova, mas parece que era combinado. Já tinha lá umas 15, 20 pessoas para se levantar e vir à frente, porque aquele que está meio assim, será que eu vou, será que eu não vou? Será que eu dou uma chance para Jesus ou não? Aí vê o cara do lado levantar, dá licença que eu vou dar uma chance para Jesus. Você não vai? O cara levanta e vai junto. E assim eram programas, inclusive evangelísticos, que se fazia, e aí se convertia na semana lá, 800 jovens. Meu Deus do céu. Se esse povo vier na igreja, nem cabe. E aí dos 800, sobrava lá meia dúzia de gato pingado na outra semana posterior ao trabalho evangelístico. E cadê os 800 que se levantaram lá e que confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Foram induzidos. Porque, infelizmente, irmãos, com a corrupção, né, do nosso próprio coração, nós somos inclinados a essa indução que muitas vezes é produzida para algo extremamente mentiroso, extremamente injusto. E seriam aqui vários exemplos, e certamente se eu fosse abrir aqui para você nos auxiliar aí com exemplos, nós ficaríamos falando só de exemplos, como que a verdade pode ser manipulada pelo coração corrupto do homem. Dennis Prager vai falar justamente isso. Depois ele vai dizer que a mentira, mesmo usada sob argumento benéfico, gera uma sensação de insegurança e utilização dos recursos de modo errado ou tendencioso. Uma das principais situações aqui é em relação ao censo, né? Uma aplicação prática aqui dessa última frase que eu li. A mentira, mesmo usada sob argumento benéfico, gera uma sensação de insegurança e utilização dos recursos de modo errado ou tendencioso. Imagine quando a prefeitura tem que enviar informações para o governo federal de números relacionados aí a alguma faixa da população para receber recursos, ou para a saúde, ou para a educação, ou para alguma coisa assim. E aí, muitas vezes, então, o secretário da educação, né, desejoso de ter bastante recurso para a sua cidade, não é para roubar, viu, gente? É ter recurso para a cidade, para beneficiar aí o sistema educacional. Aí eles têm o censo lá, diz que nós temos, 40 mil crianças na fase de creche. Ele fala, mas 40 mil vai ser pouco. Vamos pouco, nós temos 80 mil. Que aí vem mais recursos. Aí o cara mente, né, apresenta lá números tendenciosos na expectativa benéfica para trazer mais recursos para cá. Só que o que acontece? Aí o pessoal da saúde faz a mesma coisa, o pessoal, da segurança faz a mesma coisa, do auxílio social faz a mesma coisa, e aí, de repente, Araraquara, que tem 250 mil habitantes, quantos habitantes nós temos? 250 mil,
Na hora que o governo federal vai fazer a soma lá, na hora que alguém joga na planilha, está com 600 mil habitantes já. Porque todo mundo mente de um modo para trazer mais recursos para cá. E isso vai faltar recurso aonde? Em algum lugar. Então, uma mentira que aparentemente seria benéfica acaba gerando utilização de recursos de modo errado ou até mesmo tendencioso. Aí, que maravilha. Eu sei que você me falou. Então, esse é um exemplo, né, da mentira usada, inclusive, sob argumento benéfico. Porque, por exemplo, morreu de Covid, nós temos uma verba. Então, o cara morreu atropelado, mas ele devia estar com Covid. Ele não prestou atenção no ônibus, porque ele não sentiu o cheiro do diesel. Né? Então, o ônibus bateu nele, Covid, carimba lá, Covid. É o caso da nossa irmã, né? Infarto, né? Foi para o hospital, fez o cateterismo, teve um segundo infarto, não sobreviveu, morreu, certidão de óbito, causa morte, Covid. Aí você tem que brigar, falar, peraí, cara, tá o médico aqui, ó, morreu com infarto fulminante. Não, mas por que você faz isso? E veja só, ainda chega para a família e fala, não, isso aqui é a causa da morte não é importante. E é bom porque vai vir mais recursos para nós. Se falar que ela morreu de infarto, não vem nada. Se falar que ela vem de Covid, vem X. Então é benefício para nós. Benefício para a nossa Santa Casa, que está aí mal das pernas. Então, deixa a Covid mesmo. Não, mas ela não morreu de Covid. Aí, claro que é assim. Claro. E outra, para você mapear uma série de situações. Uma série de situações. E até isso, entra no... E outra, até para você, dependendo do que for, a causa da morte, você tem lá um número lá de uma morte específica, até para gerenciar tipo de especialidade médica que vão ser colocados nos programas da saúde da família. Então, uma série de coisas. Aí você tira isso, aumente, até com propósitos ou sob argumento benéfico, e isso vai gerar uma má utilização e errada ou tendenciosa dos recursos. Então, a mentira, irmãos, só traz prejuízo em todas as esferas que ela é utilizada. E tem crente que, olha, se o diabo é o pai da mentira, ele é o padrinho. Porque está ali, ó. Eu tive uma situação complicada. O rapaz saiu da igreja, estava namorando, né? Não sei o que aconteceu, brigou com a namorada. Aí saiu brigado com a namorada, cantando pneu, de raiva, nervoso. Fez a curva da igreja, perdeu o controle do carro e bateu no carro da outra irmã que tinha tirado aquela semana. Zerinho. Motivo da briga. Motivo da batida. A mulher que o Senhor me deu. Brigou comigo, fiquei nervoso. Aconteceu isso aí. É sempre assim. Tá. Tem seguro? Não, não tem seguro. Bateu no carro da menina, 0 quilômetro. Olha. Como que vai fazer? Foram lá, atrás de um corretor de seguro, que no outro dia fez o seguro dele retroativo. O que vai fazer com o cara?
Você bater no cara dele? Ele acha que é esperto. O seguro que vai pagar. Tá. Só que aí o seguro vai aumentar depois para todo mundo por conta desse mentiroso. Todo mundo depois vai fazer o rateio desse negócio. Porque o seguro no outro ano vai aumentar. Nós tivemos tanto sinistro, tal, nós precisamos então uma margem de segurança aqui, cobrar X de todo mundo, vamos ratear para todo mundo, né? Por conta de mentirosos que burlam o sistema. Na cabeça dele ia trazer um benefício para ele e para a irmã. Mas prejudica todo mundo ou todo o resto. A mentira, mesmo sendo usada sob argumento benéfico, gera insegurança, utilização de recursos de modo errado e tendencioso. Vamos entrar aqui então no nosso Catecismo Maior, na pergunta 144 do Catecismo Maior, um dos símbolos de fé da nossa igreja, que diz: quais são os deveres exigidos então no 9º mandamento? Então abra sua Bíblia, lá em Levítico 19. Levítico 19, verso 15. Temos aqui a repetição, né, de vários mandamentos. E aí, nós vamos encontrar aqui em Levítico 19, verso 15 e 16. Diz assim: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atenderás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Veja, a ideia, irmãos, de que um dos deveres exigidos do 9º mandamento é o julgamento de acordo com a verdade. O verso 15 então diz: não farás injustiça no juízo, nem em favor do pobre, nem em favor do grande. A nossa justiça foi manchada pelos efeitos do pecado. E às vezes nós temos a tendência de, quando nos cabe julgar alguma coisa, julgarmos de modo a sermos ludibriados pelas nossas vistas. Quando você fala assim: mas coitadinho dele, ele está tão miserável, rapaz. Deixa eu dar causa para esse cara aqui, vai. Mas se a causa não é de direito dele, não importa se ele é miserável ou se ele não é miserável. Ou então, não, eu vou dar a causa para o grande, que aí eu vou ter algum benefício depois. Não. O nosso juízo tem que ser de acordo com a verdade. E não de acordo nem com o pobre, nem com o rico. Nem com o pequeno, nem com o grande. Mas a gente tem de fazer isso. Às vezes nas coisas simples. Você comprou uma barra de chocolate. Bem, comprei uma barra de chocolate. E aí, a Páscoa estava meio pobre esse ano, resolvi comprar uma barra de chocolate. E nós vamos dividir. Vamos dividir entre os sobrinhos. Tudo bem? Eu tenho uma barra de chocolate, ela tem 15 quadradinhos lá, né? E eu tenho 7 sobrinhos. Então, aí o que eu vou fazer? Vou olhar lá, aí vem, faz uma fila aí, então, do sobrinhada. Aí vem, pequenininho e tal.
Aí eu chego e olho assim, é um pequenininho. Aí eu vou dar 4 para ele, porque é pequenininho, coitadinho. É um miserávelzinho, coitadinho, magrinho, raquíticozinho, o mais fraquinho da família, fica doente sempre. Não sei se vai morrer até a Páscoa que vem, porque é tão miserável que é. Dou 4 para você, vai. Aí vem o gordinho, o sobrinho gordinho. Aí você fala assim, você não vai ganhar nenhum não. Tá muito gordinho já. Peraí. Eu não comprei um negócio para dividir pro sobrinho tudo? Então ou eu divido de um modo igual, ou não divido. Tem mãe que faz diferença entre filho e filha. A coxa do frango vai para um. O curancho vai para o outro. Cadê minha justiça nesse negócio aqui? Até nesses detalhezinhos, irmãos, eu sou injusto. E eu estou agindo segundo a justiça corrupta do meu coração. E o padrão que Deus espera de mim, dentro da moralidade bíblica, é que eu seja justo, independente de quem que é pobre e de quem que é rico. De quem que é o pequeno e de quem que é o gordo. Eu preciso ser justo no meu julgamento. Porque se eu não usar isso como padrão, e for seguir o coração, ou seguir qualquer outro tipo de inclinação, eu vou seguir a mentira, eu vou seguir aquilo que é enganoso, eu vou seguir aquilo que é falso. Tudo bem até aqui? Então, dentro dos deveres exigidos aí, conservar e promover a verdade entre os homens e a boa reputação do nosso próximo, assim como a nossa. Eu vou julgar segundo a justiça, e não segundo as inclinações, ou segundo os possíveis enganos no meu coração. O padrão da verdade é algo que tem que ser estabelecido na vida de todo aquele que teme a Deus. Abra sua Bíblia ainda em Efésios, capítulo 4, verso 25. Alguém achou? Pode ler para mim bem alto aí. Efésios, capítulo 4, verso 25. O motivo que o apóstolo Paulo diz que você tem que deixar a mentira e falar a verdade com o teu próximo é interessantíssimo. Porque qual que é o motivo aí que ele apresenta que você tem que falar a verdade com o seu próximo? Porque a gente está tudo no mesmo barco. Somos membros uns dos outros. Quando você mente para alguém, você está trazendo prejuízo, inclusive, para si. A mentira não prejudica só aquele para quem você rouba a verdade, mas prejudica você de última forma, porque nós estamos todos no mesmo pacote. Somos membros uns dos outros. Vamos dar uma olhadinha aqui. Provérbios, capítulo 4. Verso de número 5. Provérbios 4, 5 não vai falar exatamente a questão de verdade ou mentira, mas vai focar a palavra de sabedoria, né? Que é o contexto aqui. Então, Provérbios 4, verso 5 vai nos dizer assim: adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Ou seja, palavras de sabedoria, palavras de instrução, de entendimento, e segundo o ensinamento geral de Provérbios, o princípio do saber está no temor do Senhor. Então, que não saia, né, da minha boca as palavras de sabedoria, de justiça, de entendimento, ou seja, pautada no temor do Senhor. Esse é um modo de eu promover, então, a verdade entre os homens, a boa reputação, inclusive, do nosso próximo, o fato de não gerar aí a difamação e tudo mais. E como nós somos membros uns dos outros, então gera boa reputação do nosso próximo, assim também como a nossa, né? Provérbios ainda, capítulo 17, verso 9.
Esse texto aqui é um texto interessante. Provérbios 17, verso 9. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. O contexto aqui não está no sentido de mentira, mas não está no contexto de mentira. Você viu esconder, não contar, mas está no sentido de não difamar. Existem situações, irmãos, que eu não preciso mentir para criar uma confusão e um problema. É só eu trazer uma situação que é velada a público que eu já acabo difamando e trazendo uma situação que vai ser prejudicial. Dentro do padrão do 9º mandamento, não só o falar a mentira é um mal, né? Trazer o que é falso, trazer o que é engano, mas situações que não precisam ser trazidas à tona e que muitas vezes são trazidas simplesmente por uma vaidade minha. Eu quero denegrir a imagem do outro, então eu vou e conto para todo mundo. Sabe aquela situação que às vezes acontece no dia a dia? Vamos pegar aqui uma situação bem inusitada, né? Quando criança, no colégio, eu sujei as minhas calças. Sei lá, quantos anos que eu tinha? 4 anos. Tá. Aí eu fui pro banheiro e fechei a portinha, era um banheiro pequenininho, entrava só criança. Tô lá. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Como que eu saio? Tinha a professora lá do Jardim 2, a Jardim 2, e tinha ajudante. Se eu não me engano, não sei se é Vera ou Mara. E a Mara, vamos pensar que é Mara. A Mara veio, bateu na porta, me chamou. Aconteceu alguma coisa? Tá demorando. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Fiquei quieto. Ela ficou preocupada, ela tinha a chave, né? Justamente. Então. Aí ela foi, abriu, e eu lá. Fechei até o olho, assim. De vergonha. Não precisei falar nada, o cheiro já falou tudo. Aí ela falou, não, filho, não tem problema. Não tem problema nenhum. Eu já, olha, como assim não tem problema? Não, ele fica lá. Foi, tirou minha roupa, me limpou, pegou minha cuequinha, tinha um tanquinho lá não sei na onde, foi lá, lavou, pôs no meio de uma toalha, seca, torceu aquele troço lá, bateu, tal, não sei o que, veio, trouxe a cuequinha pra mim, pôs o meu shortinho e tal, bonitinho, tal, lavou minha mão, lavou meu rosto de tanto chorar, que estava inchado que nem, né, tivesse tomado picado de marimbondo, tal, me deu um pouquinho de água, e aí vem todo bonitinho, me colocou de novo, me inseriu no contexto da sala, o pessoal estava brincando não sei do que lá, ela já me pôs na roda, e aí todo mundo já começou a brincar e tal, e o dia passou, fui embora para casa, e até hoje ninguém sabia, porque eu acabei de contar para vocês agora. Que anjo foi essa pessoa na minha vida? Porque imagine se ela chega na classe e não faz todo esse cuidado comigo, e aí eu ia chegar até o 3º colegial como aquele que sujou a calça. Porque os amigos não perdoam. Sim ou não? Sim. Então, nesse sentido que diz, o que encobre a transgressão adquire amor. Mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Você não precisa mentir para acabar com a vida de alguém.
É só falar aquilo que você não precisava falar, mesmo que seja verdade. É um dever seu preservar a boa reputação do próximo e a sua. Isso está embutido no não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Você tem que ser um instrumento para manter a boa reputação daqueles que estão perto de você. Na verdade é o super pecador, né? O super sincero é o super pecador, né? Que aí na verdade ele é o cara que precisa ser exaltado, então ele quer acabar com a imagem de todo mundo para sobrar só a dele, né? É o super pecador. Então, veja, irmãos, são situações do dia a dia em que se eu não preservo a boa reputação do meu próximo, eu não preciso nem falar uma mentira a respeito dele, mas se eu não preservá-lo, mesmo falando a verdade, eu crio um grande problema, uma grande situação. Por isso que dentro até do nosso código de disciplina, pecados velados são tratados de modo velado. Imagine que cada pecado que eu trate dentro do gabinete pastoral, eu tenho que vir aqui e falar para vocês. O que aconteceria? A igreja ia ser uma explosão, cada domingo ia ser uma tragédia. E essa mesma sabedoria você tem que ter como pai, como mãe, como professor, como discipulador, como líder do ministério. Porque é dever nosso, dentro do pacote do nono mandamento, preservar a boa reputação do próximo e também a nossa própria. Tudo bem? Só para não me sentir aqui, alguém já teve esse tipo de problema também na infância? Obrigado. Pronto, não estou sozinho. Os outros já nasceram usando bidê, né? Isso nunca acontece com os outros. Então, tudo bem. Vamos lá, irmãos, para caminhar mais um pouquinho aqui, pelo menos esse slide aqui, o slide 17, Samu. Como dever exigido no nono mandamento, o nosso catecismo ainda diz que é nosso dever evidenciar e manter a verdade e de coração sincera, livre, clara e plenamente falar a verdade, somente a verdade, em questões de julgamento e justiça e em todas as mais coisas, quaisquer que sejam. Evidenciar, manter a verdade de coração, de um modo sincero, livre, claro, plenamente, falar a verdade, somente a verdade, tanto em questões relacionadas a julgamento e justiça, como também em todas as outras coisas, quaisquer que sejam. Então, o princípio moral do nono mandamento aponta-nos para o fato que nós devemos ser guardiões da verdade. Falar sempre a verdade. Vamos ver aqui ainda. Provérbios capítulo 22. Vamos ver aqui se já está na transição. Provérbios 22, verso 1. Ainda falando da boa reputação, né? Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Ainda falando do dever de manter a boa reputação. Não só do próximo, mas como a nossa mesma. Capítulo 25, verso 23. Provérbios 25, verso 23. Aí já falando dessa segunda frase aí, então, o vento norte traz chuva, e a língua fingida, ou falsa, ou mentirosa, o rosto irado. Então, já que a língua fingida, ou falsa, ou enganosa, gera ira, então eu devo evidenciar e manter sempre a verdade. Ainda olhando para o livro de Provérbios, capítulo 26, o verso 24. Aquele que aborrece, dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Né?
Aqui é no sentido já ruim. Né? Ainda Provérbios, o verso ainda 25. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ou seja, não dá para confiar no mentiroso, essa é a ideia. Capítulo 31, verso 9. Palavras do rei Lemuel, verso 9 diz: abre a boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Então, promover aí aquilo que é justo, aquilo que é correto, dentro do padrão que o próprio Deus estabelece para nós. Ainda para finalizar esse momento, irmãos, vamos agora para o livro dos Salmos, Salmo de número 15, é um salmo que nós já usamos bastante aqui, tanto em devocional, liturgia, que exige uma postura moral, né, da nossa parte. Vamos ler aí os versos de 1 até o verso 4. Salmo 15, Salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, o reprovável, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Então, a postura de princípios morais que se espera do cidadão do céu, daquele que crê em Deus, daquele que foi alcançado pela graça do Senhor. Ainda livro do Salmo, Salmo 82. 82, verso 3. Alguém pode ler para mim? Bem alto. Ótimo. Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. A ideia da justiça, uma justiça pautada na verdade, né? Salmo 101, verso 5. Pode ler? Ótimo. Então a questão da calúnia, né? De caluniar o próximo, as ocultas, falar por trás, isso também é impedido dentro do contexto do nono mandamento. Eu não posso falar falso testemunho, mas também não posso difamar, né? O nono mandamento, quando diz não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não é, como a Miriam diz, uma carta branca para você então falar a verdade que difama também, né? Não, você tem que tomar cuidado. Não, mas eu não estou falando mentira nenhuma, né? O fulano é um tranqueira mesmo, então não. Ainda dentro do propósito do nono mandamento, eu preciso preservar a boa reputação, afinal de contas somos membros uns dos outros. E para terminar, o último texto de hoje, Salmo 119, Salmo 119, verso 158. Salmo 119, 158 diz assim: vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Irmãos, se nós desprezarmos as Escrituras, que é a verdade, né? João 17, 17 diz, né? Santifica-os na tua palavra é a verdade.
se nós não tivermos a Bíblia como verdade absoluta de Deus, o padrão que ela estabelece para nós não vai ser praticado. E aí, então, a mentira, a difamação, a calúnia, o engano, a falsidade será uma prática comum e constante no nosso dia a dia. Dentro desse início, né, de tratativa aqui sobre o 9º mandamento, nós possamos guardar no nosso coração que o princípio moral por trás do 9º mandamento é justamente a prática da verdade, o falar da verdade, o defender da verdade, o evidenciar e o manter a verdade, de um modo que, através dessa prática da verdade, a justiça seja de fato estabelecida e isso gere benefícios tanto para o nosso próximo, como para nós mesmos, e honra e glória, obviamente, para o Senhor, nosso Deus. Até aqui tudo bem, irmãos? Então tá bom. Hoje nós vamos parar por aqui. Semana que vem a gente continua aí tratando ainda da pergunta 144, ainda tem mais alguns deveres, e aí tentando lembrar de algumas, ou pontuar algumas situações do nosso dia a dia, para que a gente possa, e ao mesmo tempo, né, fortalecendo o nosso coração nos princípios da palavra de Deus, quanto aos deveres exigidos no 9º mandamento. Que nós possamos lutar para falar a verdade, irmãos, defender essa verdade, uns com os outros, e seja lá o contexto, né, que a gente esteja vivendo, uma vez que, infelizmente, a prática da mentira é tão comum nos nossos dias, né? Às vezes no trabalho as pessoas pedem assim, com a cara mais deslavada, né, para que a gente minta, e que gera aí uma situação de desconforto e prejuízo para todo mundo.